Muito bem, nós voltamos com mais um bloco do programa Companhia do Esporte. Estou do lado de duas feras do esporte escolar aqui de Ponta Grossa, o Pedro Jerônimo, do tênis de mesa do Colégio Cepam, e também o Lucas, do xadrez do Colégio Cepam. O assunto é Jogos Escolares do Paraná, a classe B, que começa na próxima sexta-feira na cidade de Apucarana, sempre lembrando que classe B é destinada aos alunos de 12 a 14 anos de idade. Ponta Grossa estará participando nas modalidades coletivas com as equipes de handebol, do Marista e também do Colégio Cepam, e o vôlei com as equipes do Colégio Positivo. No futsal e basquetebol, Ponta Grossa não terá representante. Nós temos ainda o atletismo, judô, natação, vôlei de praia, enfim, vários esportes individuais participando dessa competição. Mas o que me chamou a atenção para vir conversar com o Pedro e com o Lucas é que são duas modalidades aqui do Colégio Cepam que tem uma tradição muito grande. Inclusive, tanto o xadrez como o tênis de mesa do Cepam já colocaram atletas na seleção brasileira escolar que disputou o Campeonato Sul-Americano. Enfim, uma tradição muito grande e que o Cepam terá a oportunidade, mais uma vez, de mostrar a sua força na região norte do estado. Conversar primeiro com o Lucas, que é da equipe de xadrez. Muita tradição, muitos atletas vencedores aí, Lucas, e o colégio buscando mais uma vez o pódio nessa fase final dos Jogos Escolares. Bem, essa tradição, né, que a gente vem nesses últimos anos conseguindo, eu acho que deixa os alunos até mais confiantes, né, pois mostra que o trabalho nesses anos foi feito de uma forma séria e a gente busca, né, mesmo com uma nova geração, também desempenhar o mesmo trabalho. Então, a gente está com atletas classificados tanto para o relâmpago, né, para o xadrez rápido e o por equipes. E a gente espera terminar com boas colocações nessas três provas, né? E também figurar na classificação geral também entre os primeiros. Pedro, o tênis de mesa do Cepam já colocou atletas do masculino na seleção brasileira. E, curiosamente, agora, na classe B, você vai com uma equipe feminina muito forte. É aquela situação de safras aí que vem acontecendo com o Cepam, agora caindo para o lado feminino mais forte? Exatamente. Esse ano as meninas têm um pouquinho mais de tradição, já têm um pouquinho mais de experiência até nos jogos que foram no passado já, ainda no 6º ano, então elas eram muito novas ano passado e mesmo assim conseguiram ficar entre as 4 melhores duplas do Paraná. E esse ano a ideia é que a gente consiga melhorar esse resultado com as meninas, mas também temos representantes com os meninos nesse ano, né? Conseguimos representantes em todas as categorias, nas duplas e no individual, tanto no masculino quanto no feminino. Você falava da experiência das atletas ano passado, a Manu e também a Camille Sato estudavam no 6º ano. Nessa categoria é até o 9º ano. Então, quer dizer, são crianças aí que estão com 12 anos de idade agora, tem mais 2 anos na mesma categoria. A gente consegue projetar, uma vez que ficou aí entre os 4 melhores ano passado, consegue pensar em algo maior ainda para essa temporada? Conseguimos. A gente vai buscar o título. Esse ano é para a gente brigar pelas primeiras colocações, sair desse 4º lugar. Ano passado que foi por um detalhe, a gente não conseguiu chegar ao pódio por um detalhezinho. E esse ano é uma das principais duplas do estado, isso na competição de dupla. No individual temos agora atletas novos que não foram ainda para o individual, que estão indo pela primeira vez para a fase final. Então vamos ver a surpresa que será esse resultado. Lucas, você disputa muitas competições, por esse Brasil afora, inclusive, né? Qual que é o diferencial de um campeonato paranaense em relação a jogos escolares do Paraná? Tem alguma estratégia diferente? Tem algo diferente que o técnico tem que pensar por ser uma competição assim de tiro curto, de vários dias seguidos? Bem, a gente sempre, nesses anos, observou muito os nossos concorrentes, né? O que eles estavam fazendo. E a gente viu que eles jogavam muitos torneios fora do estado também e chegavam com essa diferença. Isso a gente também buscou fazer, né? Então, a gente buscou se fortalecer nisso. E, né, um exemplo, né, o Leonardo, que está no 9º ano, é o 4º ano dele dos jogos, né? Tem 2 títulos e um vice-campeonato. Então, os outros meninos também se espelham nele. E ele também se espelhou nos outros meninos mais velhos. Então, esse caminho de você jogar muitos torneios é justamente por causa que você, né, como você comentou, é um tiro muito curto, né? Então, uma partida que você perde, você já perde a chance. Então, os atletas têm que chegar muito concentrados ali e são 5 dias, né? 3 competições. Então,
às vezes vai mal numa, não pode desanimar porque tem a outra. Então, manter eles concentrados nisso, né, no foco, nesse objetivo, é o principal papel, né, que eu tenho ali na hora. E a gente busca sempre, né, tá jogando esses torneios para que eles cheguem na hora, né, com essa preparação e a capacidade para conseguir os resultados. Pedro, o tênis de mesa tem cedido, inclusive, alguns atletas para disputar competições por outros clubes de Curitiba. Você entende que esse ritmo forte de competição em campeonato estadual é um diferencial, é algo que pode fazer diferença numa competição escolar, uma vez que existem atletas que praticamente vivem somente dessa competição escolar? Com certeza. Quem joga mais campeonatos, quanto mais eles jogam, mais preparados eles ficam. Ainda mais nessa idade que o psicológico conta muito. Então, quanto mais ele joga, mais acostumado ele está com essa pressão, com aquele último ponto, final de set, tudo ele está acostumado com isso. Então, fica mais tranquilo, mais fácil de jogar uma competição que é escolar, que tem atletas que só jogam essa competição. Então, quanto mais você consegue competir em outros níveis, né, de competição, melhor fica na hora de jogar o escolar. Pedro e Lucas têm praticamente a mesma idade aí e talvez mais ou menos o mesmo tempo como treinadores nas suas modalidades. Ambos, inclusive o Lucas joga ainda, o Pedro jogava até pouco tempo atrás. Ambos, então, a gente pode dizer que já foram atletas até pouco tempo atrás. E a gente sente, em relação ao adolescente hoje, de uma forma geral, eu não estou dizendo que são todos, mas algumas diferenças no querer buscar, no querer ser campeão. Eu sempre falo que Jogos Escolares do Paraná, para quem passa por essa fase escolar, é praticamente 2 degraus antes de uma competição nacional e de uma competição internacional. E parece que os jovens não se apegam muito, não nessa responsabilidade, mas nesse querer chegar num título. Você sente essa dificuldade, você observa isso nos atletas de chegarem sem muita responsabilidade na competição, embora eu saiba que você sempre trabalhe forte com os alunos. Bom, nesses últimos anos, né, acho que a concorrência que o esporte está tendo com eletrônicos, né, com celular, né, e demais aparelhos, a gente acaba perdendo, né, um pouco do comprometimento, dessa responsabilidade. Mas uma coisa que a gente sempre procura passar para os alunos aqui, até mesmo, né, na escola, é esse comprometimento, né, em assumir a responsabilidade e também com o seu colega, né? Nós temos algumas competições, o xadrez, o tênis de mesa, eles são individuais, mas tem algumas provas que são em duplas ou por equipes. Então, o atleta, se ele assumir o compromisso de ir para a competição, ele tem que vir nos treinamentos, né? Ele tem que ficar focado nisso. A gente nota atletas que não têm esse comprometimento e eles acabam ficando pelo caminho, né? Ele não acompanha daí o ritmo, né? Ele se sente não preparado para isso. Mas essa responsabilidade, mesmo como o Pedro falou, esse ganho de experiência, essa parte psicológica, né, esse emocional, o atleta que participa, né, o aluno aqui, né, na escola que participa de diversas competições, ele ganha uma preparação, né, a mais do que os outros, né? Nós estamos aí no meio de um vestibular e eu sempre vejo os meus alunos falando assim que não, professor, fiz a prova tranquilo, não fiquei nervoso. Então, você nota isso, esse aluno, né, atleta que frequentou ali uns 5 anos, né, os treinos, as competições, ele fica preparado para a vida, né? Então, o esporte ele tem esse diferencial desde que seja levado a sério, né? Então, esse é o caminho, né? A gente tem essa dificuldade, mas a gente procura passar isso, né, junto com a escola aqui e também passar isso para os pais, para que eles entendam, né? Nós estamos em férias. E eu tenho 4 treinos agendados, então o comprometimento deles é para isso, né? A competição mesmo é numa semana de férias escolar, então eles estão focados, eles vão para isso. E isso é a nossa função, né? Como professores e técnicos aqui na escola, é desempenhar isso neles. Trabalhar o esporte e fazer a criança entender que o domínio da emoção é algo que não se aprende só dentro da sala de aula e que o esporte ele traz um valor muito grande nesse sentido. Como competir com a tecnologia, com o WhatsApp, com o Facebook, com os adventos aí da tecnologia, Pedro?
Como o Lucas disse, o atleta focado, ele é o diferente. O que busca a vitória, o que busca os meios para chegar na vitória e o após. Eu sempre falo o depois. Tem gente, muitos atletas nessa idade, principalmente, que esses adventos da tecnologia, como você disse, acabam tirando foco. Eu perdi. Mas eu tenho mais coisa para fazer aqui. Daí pega o celular e acabou. Essa derrota acaba não fazendo com que ele não aprenda nada, né? Ou aprenda muito pouco. Então, um atleta que sente um pouco mais a derrota, sente um pouco mais e busca depois disso como fazer para chegar à vitória, ele acaba sendo um diferencial, acaba sendo um atleta diferente e é quem vai chegar sempre nas primeiras colocações. Lucas, o xadrez em Apucarana ele será disputado no relâmpago, no rápido e por equipes. Mas tem uma dessas disputas que automaticamente classifica o campeão para o Campeonato Brasileiro Escolar. Como é que é essa situação do xadrez nos Jogos Escolares? A prova que dá a classificação é o xadrez rápido, né, que vai ser disputada no domingo. Nós temos 3 atletas concorrendo, né, a Isis Carvalho no feminino e o Rômulo Mota e o Leonardo Borges no masculino, né. O Leonardo acabou já participando ano passado dessa edição e é uma prova que a gente... um ritmo de jogo que a gente está acostumado a jogar nos treinos aqui também, e as competições que nós temos aqui na região, o circuito dos Campos Gerais, ele é nesse tempo do xadrez rápido. Então é uma prova que a gente se identifica bem, né? Claro que a gente não fica falando muito em quem vai classificar, que nem no masculino nós temos 2 atletas, né? O ano passado conseguimos fazer primeiro e terceiro, já tivemos outros anos com o Giovanni, com o André, que foram campeão e vice, né? A Lara Malanovski também, que ganhou, né, por 3 vezes essa competição e conseguiu também a convocação para o Nacional. Mas, como comentei antes, né, é manter eles focados, né? O primeiro passo que eu sempre falo para eles é terminar entre os 3. Né? Terminar entre os 3 e vai ser um detalhe ali, né, para ser o campeão, que vai depender muito deles. Dessa vontade em ser campeão ali na hora que vai prevalecer, né? O foco é eles terminarem entre os primeiros e individualmente eles têm que também provar e eles, né, despertarem, né, essa vontade ali na hora pela medalha e pelo primeiro lugar e assim por diante. Se o xadrez tem a sua característica, o tênis de mesa não é diferente. Disputas no individual e duplas, Pedro, mas tem uma das disputas que dá a vaga para o campeão disputar o Campeonato Brasileiro. Isso, no individual, os 2 primeiros vão para a equipe do brasileiro. Eles somam uma equipe só no tênis de mesa, são 2 da categoria B e 1 da categoria A. Então, os 2 primeiros, tanto no masculino quanto no feminino, vão para a fase final, né, para o Campeonato Brasileiro. E até esse ano são a primeira competição do Alex, do masculino, Alex Bowser, e da Luísa Paiano no feminino, que acabou tirando as meninas que foram no passado, aqui na regional e na macro regional. Ela acabou vencendo as meninas, então a disputa aqui acabou sendo interna, era CEPAM contra CEPAM nas fases até chegar no final, e a Luísa vai jogar o individual e as outras 2 meninas acabaram ficando na dupla, né? Vão jogar a dupla. Então ela é tudo novo para eles, mas pelo que a gente conhece do estado, os 2 com chances de brigar por essas 2 vagas. Você falou de CEPAM contra CEPAM. Como é que fica o técnico, né, nesse momento em que acontece uma final aí, como já em várias oportunidades, não só em Ponta Grossa, mas também em competições escolares fora da cidade? Como é que fica o técnico quando dá CEPAM contra CEPAM? Bem longe. A gente fica o mais longe possível, porque um olhar que a gente faça, eles podem achar que a gente está para um lado ou para o outro. Então eu fico o mais longe possível da mesa esperando o resultado só. Eu brinco com elas que quando acontece isso, eu quero que o jogo seja 3-2, 3-2 para alguém e o último set 26-24, o mais longe possível. Quanto mais confusão der no jogo, para mim é melhor, porque daí elas acabam crescendo. É justamente isso que eu ia falar, né? Quanto mais pegado o jogo, mais experiência para as atletas. Mas, Lucas, quero agradecer a tua participação no programa Companhia do Esporte, Pedro da mesma forma. Boa sorte aos atletas do xadrez do Colégio CEPAM.
sucesso aos atletas do tênis de mesa do Colégio CEPAM. E quando eu falo isso, por extensão também a gente deseja sucesso às demais equipes, aos demais atletas que estarão participando desta fase final dos Jogos Escolares do Paraná, da classe B, destinada a alunos com 12 a 14 anos de idade, sempre lembrando que o campeão de cada modalidade, no caso do tênis de mesa, como o Pedro falou, os dois, campeão e vice, acabam conquistando a vaga para o Campeonato Brasileiro, que o Colégio CEPAM, que Ponta Grossa possa ter representantes na competição nacional que classificam o seu campeão para a disputa do Sul-Americano. Obrigado pela participação de vocês, sucesso nos Jogos Escolares do Paraná e a gente fica na torcida de trazer boas notícias na próxima semana. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Cedo Esporte, fique por aí.